Fevereiro Roxo. Quanto antes souber, mais tempo você terá para lembrar. No mês mais curto do ano, a conscientização do Alzheimer. Estudos apontam que mais da metade dos pacientes com demência sofrem do mal de Alzheimer. E como é essa prevenção? Como é que a gente pode se prevenir, afinal, desse mal terrível? Quais são os principais cuidados para se combater efetivamente essa doença? Qual é o papel? Veja você, isso é muito importante. O papel da atividade física nessa prevenção. Vamos entender isso tudo com a orientação do Dr. Thales Messora. Ele que é especialista em medicina do exercício e esporte pela Unesp. Ele já fala aqui conosco agora. Ô, Dr. Thales, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Sérgio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, meu querido. Definindo, por gentileza, Alzheimer, doutor. Vamos lá, o Alzheimer nada mais é do que uma doença que nós conhecemos como doença demencial, né? As doenças demenciais, na verdade, esse nome é dado ao declínio das funções cognitivas, né, das funções intelectuais. Então, o Alzheimer faz parte deste conjunto de doenças, como você bem disse, mais de 50%, 60% dos casos de demência na terceira idade são diagnosticados como doença de Alzheimer, né? Uma doença bem prevalente, ela acomete 6% da população acima dos 65 anos e mostra, então, a importância de nós atentarmos para essa doença. O Alzheimer nada mais é do que a alteração da estrutura dos neurônios, né? Tem a deposição de uma proteína específica, chamada proteína beta-amiloide. Essa proteína, ela atrapalha o funcionamento dos neurônios, Sérgio, gerando ali uma inflamação local, podendo induzir até a morte desses neurônios. E isso faz com que a função cognitiva das pessoas caia vertiginosamente e acometa, o funcionamento das atividades de vida diária e a interação com familiares e com o ambiente social desses pacientes. Eu já tenho pessoas, inclusive na minha família, que estão sofrendo desse mal, então eu tenho alguma intimidade. Eu te perguntaria, Claro. Essa doença atinge principalmente que faixa etária, que pessoas? E também, nessa mesma pergunta, chega a atingir até jovens, doutor Thales? Jovens não são tão comuns de desenvolver Alzheimer, Sérgio, porque o Alzheimer é algo que nós chamamos de doença neurodegenerativa, ou seja, com o passar do tempo, com o passar da idade, algumas funções cerebrais elas vão sendo alteradas. Então, nós encontramos a faixa etária mais acometida são idosos acima dos 65 anos de idade, tá? Exatamente por essa característica específica da doença de Alzheimer. Essa deposição dessas proteínas que prejudicam o funcionamento dos neurônios, ela acontece gradualmente. E isso, com certeza, faz com que esses indivíduos mais idosos tenham maior risco, né, de desenvolver essa doença. Claro, temos também uma carga genética muito forte por trás disso. Então, existem indivíduos que têm um risco maior de desenvolverem essas alterações, essas deposições de proteínas ou alterações até vasculares que podem gerar uma alteração normal, uma inflamação aumentada no cérebro, mais especificamente no tecido neural, né, nos neurônios, cursando então com essas alterações cognitivas. E só também te perguntando rapidamente, já vamos daqui a pouquinho para a prevenção, há Com também certeza. a questão da hereditariedade, doutor Thales? Sem dúvida nenhuma, né? A carga genética nada mais é do que a transmissão de dados dentro das nossas células de pais para filhos, né? Então, ter indivíduos na família que têm ou que tiveram doença de Alzheimer, com certeza traz um risco maior e principalmente uma atenção maior para esses indivíduos, para que nós façamos, então, adequadamente o monitoramento e a prevenção do desenvolvimento da doença de Alzheimer. E a pergunta muito importante, que tem relação direta com o nosso Fevereiro Roxo, como é a prevenção? É possível nós nos prevenirmos do mal de Alzheimer? Sim, hoje em dia, nos últimos 10 a 15 anos, as pesquisas elas têm apontado muito para a prevenção, uma vez que a doença de Alzheimer ela não tem cura, né? Nós temos medicações que fazem o controle da doença, porém a doença ela não é curável.
Então, o papel da prevenção, de evitar que essa doença ela se inicie ou mesmo que ela se desenvolva, é importantíssimo. E a principal ferramenta de prevenção da doença de Alzheimer que nós temos hoje, com uma efetividade muito grande, é o exercício físico. O exercício físico, ele tem a capacidade de atenuar, de diminuir essa deposição de proteínas no tecido neural, fazendo com que nós atrasemos o desenvolvimento da doença de Alzheimer e mesmo que ela surja, que tenha uma evolução muito lenta e um impacto muito pequeno na vida dessas pessoas, desses indivíduos. Impressionante, doutor Tales. Já partindo para o encerramento, então, significa que a atividade física ela vai minimizar a possibilidade de avanço do mal do Alzheimer e há especificamente alguma atividade que ajude ainda mais a prevenção do mal de Alzheimer? Nós costumamos dizer, Sérgio, que qualquer exercício ele é bem-vindo, seja o exercício aeróbico ou o exercício resistido, né, o treinamento com pesos, musculação, enfim, qualquer exercício físico, desde caminhada, passando por hidroginástica, ou seja, aquele que for mais agradável, que mais encaixar na rotina do paciente, ele é capaz de atenuar esses efeitos, de diminuir o risco do desenvolvimento da doença de Alzheimer, desde que ele seja feito de forma crônica, de forma rotineira. Então, doutor, só para a gente fechar realmente dentro da sua área tão específica, né, você que é um especialista na atividade física, a gente não pode parar nunca. Não é isso, doutor Tales? Nunca. E com certeza, Sérgio, o início da atividade física, dos exercícios físicos, desde a infância à adolescência, tem um potencial ainda maior de diminuir o risco de desenvolvimento de demência e, consequentemente, do mal de Alzheimer. Então, o quanto antes o indivíduo iniciar, maior vai ser a proteção contra essa doença. Doutor Tales, agradecendo sua contribuição, muito obrigado, uma ótima tarde, bom fim de semana e um bom trabalho, doutor Tales. Obrigado, boa tarde. Muito legal, muito obrigado.